Agora é hora do Mambucaba News Entrevista. Estamos retomando a nossa série Mulheres que Fazem, em homenagem ao mês das mulheres, e eu vou bater um papo aqui super especial. Ela é autora de romances e comédias românticas, apaixonada pelo universo literário e encontrou na literatura uma forma de expressar as suas paixões. Vou bater um papo com a Malu Simões. Malu, que bom que você está conosco aqui. Ai, muito obrigada. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Agora sim. Em primeiro lugar, muito obrigada, bom dia a todos. Agradeço muito, Rogério, por ter me convidado para esse bate-papo tão importante sobre literatura, sobre as mulheres. Estou muito feliz. Oi, alô, ei. Malu, por gentileza, repete aí. Bom dia, pessoal, obrigada. Tá saindo, é porque tá baixo. Gente, porque a Malu, ela é escritora, fala baixinho. Então agora vou sim, Malu, o meu normalizar, vamos lá. Malu, vamos lá, obrigado por estar presente aqui conosco, por aceitar esse convite, fazer parte dessa nossa série, né, Mulheres que Fazem. Eu que agradeço por estar aqui. Que bom, que bom. E como a gente leu aqui, autora de romances, comédia romântica e apaixonada pelo universo literário, e você encontrou na literatura a forma de você expressar suas paixões. Tem como explicar isso? Sim. Desde criança, eu sou filha de professora, então eu cresci ouvindo minha mãe falar sobre literatura. Meus primeiros livrinhos nem foram livros, foram revistinhas da Mônica, do Cebolinha. Então, e quando eu era criança, eu imaginava, idealizava 1001 histórias na minha cabeça. Mas eu nunca coloquei no papel essas histórias. E na fase madura eu falei, não, está na hora de eu colocar agora os meus sentimentos, minhas emoções na forma de escrita de romances através dos meus personagens. E você, inclusive, tem um livro infantil, né? Tenho. Eu publiquei de forma independente esse livro infantil. Eu estava numa editora há quase 6 anos. Tenho 10 livros publicados por essa editora e no ano passado eu saí. Eu quero entrar numa nova fase, fazer publicação por editora e autopublicações também. E eu publiquei um livro infantil, A Tiara Encantada. Tiara Encantada. Fala um pouquinho dele pra gente. A Tiara Encantada é uma história bem especial, Rogério, porque quando eu era criança, eu fui adotada com 1 dia de vida. E quando eu era criança, a minha mãe contava para mim uma história, minha mãe adotiva, né? Minha mãe contava uma história de princesa. E à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu era aquela princesa da história. E foi uma forma lúdica que ela encontrou de falar que eu era adotiva. Tá. Eu não me recordo da história em si, eu lembro que era uma história de princesa. E eu escrevi essa história que fala sobre 2 princesas, uma vai ao orfanato do reino e faz os seus momentos caridosos contando histórias para as meninas do orfanato. E ela conta a história de uma outra princesa, uma antepassada dela. Então é uma história assim, que toca muito meu coração, porque me faz lembrar a minha infância e os meus pais. Bacana. Então, esse não foi seu primeiro livro, né? O primeiro livro, a gente está vendo que foi publicado em 2017. Será que é você? Isso. Será que é você? Pela editora Arvem. Arvem, né? Isso. Ele foi publicado pela editora Arvem e depois republicado pela editora All Book. Esse livro, ele fala... Eu estava conversando, bate-papo com uma amiga minha, uma grande amiga minha, porque eu sou capixaba, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Legal. E ela me contou uma desventura amorosa dela. Eu transformei essa história numa história bem divertida com a minha Kylie, que é uma estilista, e a história se passa em Vitória. Essa história foi retirada da Amazon no ano passado, e de livro físico, porque eu saí da editora, o meu contrato terminou com a editora, e eu tinha 10 histórias publicadas por essa editora. Então esse ainda não foi reeditado. Bacana. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala com a escritora, porque vira uma história, né? Vira. Isto aqui, este momento, pode virar uma história, né? Vira um livro, de repente um audiobook, alguma coisa. Com certeza. Então, você falou que você tem 10 livros impressos, né?
Sim, 10 livros que foram impressos pela editora All Book. E como eu saí da editora, eu criei uma marca pessoal, a Glow Books. A Glow significa brilhar, um recomeço. E como eu falei, eu agora quero publicar livros independentes, que a gente chama no mercado literário, né, de livros independentes, e também por editora. Então, um dos livros independentes, 2, eu já republiquei, foi um Acordo no Outono, Contrato de Natal. Eu rodei o ano passado bienais de Pernambuco, do Rio e eventos com esses 2 livros, a Flip. E agora eu vou republicar o Para Sempre Lara, que é uma comédia romântica linda, um conto de fadas da vida moderna. Bacana, bacana. E os demais livros, como saíram da editora, alguns ainda estão na Amazon, em e-book. Mas aos poucos eu vou republicar um a um enquanto eu não entro na outra editora. Eu sei que é difícil porque são 10 filhos, né? Mas você tem um deles preferido, não? Olha, eu gosto muito de 2. Pode ser 2? Claro, claro. Eu gosto bastante. Afinal, os filhos são seus, né? São meus, né? Então pode ser 3. Pode ser 3, claro. Ou os 10. Cada um eu gosto de todas as histórias. Desculpa, acho que cada um é um momento seu, não é isso? Mais ou menos isso, né? É uma época, uma forma de escrever. Depende da época, do que eu também estou lendo. E eu tento colocar em todas as histórias temas sociais importantes. Então, Peça-me para Ficar, eu vou reescrever. Porque na época que eu escrevi, a linguagem que eu fiz foi a linguagem mais formal e não cabe mais, hoje em dia, uma linguagem tão formal, né? Então eu vou reescrever. Mas foi o meu livro mais lido até hoje. Eu estava pesquisando para vir aqui na Amazon. Tem mais de 130 mil leituras essa história, que eu vou reescrever. E fala sobre um caso real do meu tio, que era servidor público e foi assassinado após uma CPI, que ele presidia a CPI do Instituto Brasileiro do Café. Então a história começa com um romance e o personagem ele se vê envolto numa situação que ele é médico e tem que participar de uma CPI de um hospital. E eu não vou falar o final porque senão você vai dar spoiler, né? O Para Sempre Lara, que eu estou republicando agora, provavelmente em maio, ele vai sair a versão de audiolivro e o livro físico pela minha marca, a Glow Books. Para Sempre Lara é uma história assim linda, fala sobre contos de fada e tem algo importante nessa história. Eu gosto de ouvir os leitores e a primeira versão, a Lara, ela era aquela apaixonada, adolescente apaixonada, e o príncipe encantado que eu conheci. E uma leitora de Pernambuco falou para mim assim, Malu, você precisa ter cuidado para não influenciar suas leitoras jovens a achar que príncipe encantado é tudo na vida delas. E aí eu alterei o final da história por causa dessa leitora. E o príncipe pede a Lara em noivado, não é em namoro, aliás, não é em casamento, e ela fala que primeiro ela vai terminar a faculdade. Então eu coloquei assim, a importância do estudo, da mulher ter a sua independência, ter conhecimento, né? E eu achei interessante isso que ela falou. E ele vai ser republicado. É uma história que se passa na Suíça, é lindo, um local muito lindo. E a outra história que eu amo de paixão é a última que eu escrevi, Um Acordo no Outono. Porque eu gosto muito de escrever textos motivacionais e no meio dessa comédia romântica, a personagem ela tem um canal do YouTube e ela fala sobre textos motivacionais, mas de uma forma muito divertida. Bacana. Antes da gente continuar falando dos seus livros, passa as suas redes sociais. Sim. Importante eu uso mais o Instagram. É o Malu Simões Lima. E tem o Facebook, que é o Malu Simões Escritora. Tá. Então vamos lá, vamos repetir. O Instagram? Malu Simões Lima. Simões Lima. Então, pessoal, entra lá, segue ela. Eu vi lá a página dela bacana e muita coisa interessante dentro do seu Instagram. Facebook, confesso que eu não entrei. A gente é interessante, né? A gente, como utiliza muito o Instagram, você acaba deixando... Né? Por exemplo, no meu caso lá, a gente publica muita coisa de notícias no site. Então, hoje, a publicação que você faz no Instagram, ela vai automaticamente para o Face. Então, a gente nem olha muito o Facebook. Eu até comentei esse erro, que às vezes as pessoas me mandam mensagens
pelo Face. E às vezes, dois, três dias depois é que eu vou dar uma olhada. A gente precisa criar um pouco mais esse hábito de voltar ao Facebook. Isso, né? Acontece comigo. Acontece bastante. Exatamente. Então, gente, segue a Malu lá. O Instagram dela é Malu Simões Lima. Tá? Segue ela lá, curte aquela programação, as postagens dela. Muito legal. E as pessoas que quiserem comprar, adquirir os seus livros, como é que é feito? Estão na Amazon. Todos eles, todos os 10? Não, os 10 né? não, Tá. porque eu saí da editora. Então lá estão, a maioria está em e-book. E os 3 últimos estão na Amazon em livro físico. É o Acordo no Outono, Contrato de Natal e A Tiara Encantada. Os que não estão lá, se a pessoa entrar no seu Instagram, mandar um direct, você eu responde e viabiliza, né? Isso. Tá bom? Lembrando, gente, que a Malu Simões é aqui de Mambucaba, tá? Não é uma escritora lá de fora, não. É daqui, é da nossa raiz. É capixaba, mas já tem o sangue de Mambucaba. Quase então, 30 anos aqui. Então é mais mambucabense do que como é que chama em Vitória? Só capixaba? É capixaba. Tá, não tem um específico não. Então é mais mambucabense, né, do que capixaba. Mas Malu, então você criou essa marca, né, que é a Glow Books, para você não ficar numa dependência das editoras, é isso? Quando eu saí da editora, no final de 2024, eu saí da editora, eu me inscrevi num curso de literatura muito interessante da Lilian Cardoso. É uma agência de publicidade e marketing voltado somente para a literatura. E nesse curso, e além disso, eu entrei também numa pós-graduação em escrita criativa, porque eu queria me reinventar, recomeçar, não ficar somente numa só editora. E ambos os cursos, eles falam muito sobre você se reinventar, você se autopublicar também. Então, o ano passado foi um ano de recomeço, que eu criei a minha marca, a Glow Books, e produzi já 3 livros por essa marca, mas eu vou entrar também numa editora nova neste ano com um novo romance. E eu, assim, estou apaixonada por publicar e produzir meus livros, apesar do trabalho imenso, porque não é somente escrever, aí vem a parte toda de preparação e depois participar de eventos para colocar esses livros no mercado. É, né? Bacana, né? Mas é algo que eu quero deixar assim como uma marca para as pessoas também, que você pode se reinventar em várias fases da sua vida. E essa foi uma fase que eu quis me reinventar, como foi o início da escrita. Eu sou servidora pública, atualmente aposentada, e eu comecei a escrever já com quase 40 anos. E eu estava me sentindo, não vazia, mas precisando de fazer algo a mais. E preencher esse tempo que você passou a ter, né? Ao se aposentar, você tem um tempo disponível. Na verdade, eu comecei a escrever, eu ainda estava atuando na área pública. Legal. Eu tinha pouco tempo, mas eu precisava fazer algo diferente. E como eu sempre gostei de escrever e ler, eu falei, por que não, né? Agora começar realmente a jogar as histórias ao mundo. Tá certo. Um dos seus propósitos, né, que você colocou dentro do que você me mandou aqui, você falou que a escrita é um meio de você expressar seus sentimentos. E você conta 2 passagens aqui. Eu vou começar pela segunda, duas leitoras suas. Uma que ela resolveu fazer a faculdade de zootecnia para fundar uma ONG, né? Com os protagonistas de Peça-me para Ficar. Fala um pouquinho disso. Isso, Peça-me para Ficar, essa história que eu falei, que foi com base numa história real do meu tio. Os personagens, no final, eles são médicos, e são médicos voluntários do Médicos Sem Fronteiras. E no final, eles tinham um sonho de ter uma ONG para crianças. Eu me inspirei muito nessa ONG no trabalho da Fundação aqui no Perequê, porque é um trabalho muito bonito que se faz com crianças, né, aqui. E só para contextualizar, a Fundação Espírito Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes. E esse trabalho infantil eu achei muito apropriado para colocar na história, porque eu vi muito a minha mãe como professora, ela conversando com crianças e passando experiências boas para as crianças, então eu coloquei isso na história. E a Ana Júlia é uma leitora que me segue desde o início,
ela tinha ficado reprovada no vestibular para veterinária, que era o sonho dela, mas tinha conseguido, pela pontuação, passar em zootecnia. E ela tinha acabado de ler a história quando ela veio a reprovação do vestibular, e ela falou: Malu, eu vou fazer zootecnia porque o meu sonho é ter uma ONG para animais e eu vou fazer zootecnia. E realmente ela terminou o curso, eu converso com ela sempre, e ela já está com o projeto da ONG dela em andamento e em breve essa ONG realmente será criada. Bacana, eu fico muito né? feliz. É interessante porque essas relações com os seguidores, no caso os leitores seu, é muito bacana, né? Essa relação para mim é a principal, porque quando eu escrevo, eu sempre escolho temas sociais importantes na história. Adoção, casos de stalker, perseguição, né, de stalker. Tem um livro, Nos Acordes da Sedução, esse não está disponível, vou ter que relançar esse livro. Nos Acordes da Sedução é um dos casos, Rogério, que você leu. A leitora, ela tinha um relacionamento abusivo e ela é jovem, 18 anos, um relacionamento abusivo. Eu ia falar exatamente sobre isso, que é seu segundo contato, né, com eleitores, né? Exatamente. Isso, aí ela leu Nos Acordes da Sedução, a história se passa no Rio de Janeiro, e a história que 3 personagens narram a história, 2 amigas e um homem que tem um relacionamento amoroso com uma mulher. Mas a amiga desse casal, ela sofre um caso de stalking, né? E o livro tem bastante tensão e é aliviado pelos momentos de romance do outro casal. Eu fui mesclando aqueles pontos mais altos de tensão. Para não ficar muito pesado o livro, pesado, né? E a leitora, ela leu essa história e mandou mensagem para mim e falou: olha, você me fez repensar, com 18 anos ainda, né? Você me fez repensar sobre tudo o que acontece no meu relacionamento. E depois ela mandou uma mensagem e falou que ela terminou com o namorado abusivo que ela tinha, antes que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com uma das personagens da história. Então esse contato com o leitor é muito importante e isso para mim é tudo, por isso que eu escrevo. Bacana, né? Por que eu deixei ela pela segunda? Porque a gente já fazia um gancho pelo que a gente tem acompanhado atualmente, né, Malu? No caso aqui, ela tinha um relacionamento abusivo, sofria violência, melhor dizendo, e o seu livro, graças a Deus, serviu para isso. Que ele não tenha atingido nenhum objetivo, mas só por esse objetivo já valeu a pena você ter escrito o livro, né? Sim. Diga assim, ele salvou uma vida. Quantas leitoras, quantos leitores, eu estava vendo, eu pesquisei esses dias, né? Porque eu vou entrar em outra editora, então a dona da editora queria saber quantos livros já foram vendidos. Eu não sei quantos livros, porque como eu saí da editora, eu não tenho relatório. Eu sei que livro físico já foram mais de 2.000 livros. Mas e-books na Amazon, páginas lidas, já é mais de 500 mil de leituras. Caramba! Então, quantas pessoas já leram as minhas histórias e não vêm falar comigo, né? Algumas falam, outras não, mas a maioria não fala. Mas eu sei que atinge, de alguma forma, faz a pessoa pensar. Sem sombra de dúvida. Se fez para essa moça, né, que a gente leu aqui a sua história, a história dela, no caso, para outras também, com certeza, fez a diferença. E aí eu queria fazer um gancho já para a gente falar um pouquinho da violência contra as mulheres, né, Malu, que ainda continua. Hoje, agora cedo, a gente já estava assistindo um jornal para a gente dar uma atualizada, e aí a gente fica até estarrecido, porque em São Paulo, agora, não sei se você acompanhou o caso, de um tenente-coronel da Polícia Militar que matou a esposa, que era uma soldada, ou seja... Acompanhei. Pois é, então assim, é tão lamentável isso, né, Malu? A gente tem que perguntar até quando, né? Os homens vão achar que a mulher é o objeto dele a ponto disso. E uma pessoa do nível de um tenente-coronel da Polícia Militar, né, Malu? Eu acho que é pior ainda, né? Isso vem de uma cultura machista, né? Que o homem não sabe aceitar um não. Como aconteceu com aquela moça, né? Aquela jovem que passou por abuso de 4, 5 jovens, né? No Rio de Janeiro. Sim, no Rio de Janeiro. As pessoas têm que aprender a ouvir não. Não é só o homem, é a mulher também, os jovens. Eu, por exemplo, nas minhas histórias, eu tenho críticas negativas da história, porque você nunca vai agradar a todos. Claro. Nem Jesus agradou, claro, mais claro, nós, né? Vai agradar a todos. Mas o público que
que gosta e lê as histórias e gostam dos temas. A última história que eu escrevi, Um Acordo no Outono, eu falo sobre constelação familiar. A constelação familiar é muito importante, você saber a sua relação com a família, o seu lugar na família. Sim. E eu falo muito sobre isso. A personagem, ela se sentia culpada pelo relacionamento dos pais terem fracassados e ela ainda bebê. Então, apesar de eu escrever comédias românticas, né, atualmente, eu coloco temas importantes nas histórias. Você acredita, por exemplo, essas violências que a gente assiste, né, vê e assiste atualmente, ao fato de alguns valores de família estão sendo distorcidos, né? Com certeza. Muitos valores estão sendo distorcidos, né? Passar a mão na cabeça dos filhos, achando que os filhos estão sempre certos. Não, pai e mãe têm o papel de também falar não aos filhos quando tem que falar. Quando eu era criança, como eu amo muito, eu sempre achei assim, uma coisa linda, as letrinhas se unirem e formarem as palavras. Eu estava muito empolgada em entrar no pré-primário na época, né, que a gente chamava, e começar a ler. E neste momento da minha vida, que eu considerava o mais importante, apesar da minha tenra idade, eu sofri um acidente doméstico com vaporizador. Naquela época não tinha nebulizador, né? Era vaporizador. Uhum. E eu enrosquei o meu pé durante a noite, nunca caí da cama. Tinha que acontecer. Naquele dia eu caí da cama. E o vaporizador caiu sobre as minhas pernas. Eu tive queimaduras de 1º, 2º, 3º graus nas pernas. Mas foi a fase da minha alfabetização. Como minha mãe era professora, ela conseguiu conversar com a diretora da escola e ela me alfabetizou. Eu fiquei 6 meses sobre uma cama, mas foi a fase foi uma fase difícil, mas eu não me lembro da dificuldade. Eu me lembro das alegrias, das minhas tias irem lá ler livros para mim, do meu pai chegar do trabalho com as revistinhas da Mônica, do Pateta, do Mickey, e todo mundo em torno de mim tentando aliviar, né, a minha dor através da literatura, da leitura, minhas tias contando histórias. E esse entrosamento com a família marcou muito. E é por isso, eu acho que tenho certeza, é um dos motivos que me fez escrever. As famílias estão equidistantes, né? Estão vivendo dentro da mesma casa, isso, mas de uma forma equidistante, né? O livro A Tiara Encantada, uma das primeiras pessoas que adquiriu o livro foi um senhor, ele tem uma filha de 5 ou 6 anos. E ele falou depois para mim que foram momentos lindos que ele teve com a filha, que ele resgatou com a filha, que na hora de dormir, os dois abandonaram o celular e foram ler juntos a história. E aí ele falou comigo, continue escrevendo para criança também, porque isso é muito importante. Malu, você já publicou, são 10 livros físicos publicados, alguns, né, e-books, você tem páginas, né, que você falou na internet, na Amazon, né, melhor dizendo. E você já participou de alguns eventos, bienais, flip, é isso? Detalha pra gente como é que você já foi. Já foi para os bienais? Olha, desde Bienal Rio de Janeiro, né? Bienal Rio de Janeiro, Bienal São Paulo, Bienal Pernambuco. É mesmo? Bacana. Eu já participei de Pernambuco 2 vezes e a primeira vez que eu fui a Pernambuco, eu fui empreendedora. Eu tinha entrado na editora que eu estava e eu tinha livros da editora anterior. E a dona da editora falou, por que você não monta um stand na Bienal de Pernambuco com os livros Malu Simões? Isso foi em 2018, 2019, já tem tanto tempo, eu não me recordo o ano. Mas eu montei um stand Malu Simões na Bienal de Pernambuco, eu levei os 4 títulos que na época eu tinha, 3 de uma editora, legal, depois foram reeditados pela editora, a última que eu estava, e mais um inédito que era na época Nos Acordes da Sedução. E foi um sucesso, eu voltei com a minha mala vazia, com os 4 títulos que eu levei. Bom, é bacana. E o que eu vendi, eu cobria as despesas do stand, cobria as despesas. Então foi a partir daí que eu também vi o meu lado empreendedora, que eu poderia empreender, né? Não é só a escritora, né? Não. E as bienais, o melhor das bienais é o contato com o público.
E isso é algo que atualmente eu gostaria de intensificar mais com os jovens, porque nas bienais eu sinto que as histórias que eu escrevo para jovens, o Para Sempre Lara, sempre eu vendo bem nas bienais para as jovens, e elas olham para mim com um carinho e elas vibram, sabe? Eu interajo bem com o público jovem nas bienais e isso me faz assim ficar muito feliz. Tanto que agora eu acabei de escrever uma história que a gente chama no meio literário de Young Adult, que é até 18 anos a história. Geralmente é época de escola, essa época. Entendi. Mas uma das coisas também boas de bienais é quando eu sou convidada para os bate-papos. Como eu já fui no Talk do Esquilo. O Esquilo é uma plataforma de leitura famosa aqui no Brasil. E esse bate-papo é muito interessante. Você conversa com pessoas ao vivo ali, 50 a 100 pessoas, te fazem perguntas. Eu gosto dessa interação nas bienais e nos eventos. É porque ela é direto, né? E você vê no olho das pessoas, né, no sentimento, o que o seu livro causou para aquela pessoa. Porque você faz uma leitura, as pessoas leem, né? Aquela coisa toda. E é nesse momento, Rogério, que nós formamos a base de leitores, que a gente chama na literatura de base de leitores. É esse contato direto com os leitores. Porque o virtual, às vezes, você não mostra muito como você é. Né? E as leitoras que eu até hoje tenho contato, eu conheci em bienais, tanto adultas quanto jovens. E essa base de leitora a gente chama de crescimento orgânico. E elas mantêm contato com você, periódicos, né? Contato. Tem uma leitora, a Jéssica, toda semana ela manda às segundas-feiras de manhã uma mensagem positiva pelo Instagram. Bom, né? É muito gostoso. E aí você, mais do que leitoras, você ganha amigas, né? E amigos, né? Você ganha pessoas que vão fazendo fazendo parte do seu círculo de amizade, né? Além do círculo de amizade com leitoras, também existe com as escritoras. Ah, sim. Claro que em todo nicho de mercado existem as afinidades. Sim, então claro, eu tenho amigas na área literária que nós nos conhecemos em 2017 e até hoje a gente conversa toda semana de alguma forma, nós trocamos ideias e é muito bom. Bacana, bacana. E você participou de Flip também? Quantas Flips? A Flip eu fui na do ano passado. Do ano passado eu fui por um grupo de mulheres chamado Escreva Garota. E foi muito interessante, porque a Flip é diferente de bienais. A gente chama vibe diferente, como os jovens falam, né? A Flip é algo mais erudito, é uma literatura mais poética, biográfica, ou uma literatura que a gente fala que não é tão comercial. A Bienal é isso, né? A Bienal já é uma literatura comercial. A Bienal, na verdade, é uma feira de livros, é isso? Seria isso, não, né? A Bienal, desculpa. Seria uma feira de livros. É uma feira porque aí você de tem livros. Vários. Porque a Flip você tem um tema. Né? Você tem o homenageado, você tem um tema, geralmente é um tema. Na Bienal é bem diverso, né? A Bienal ela é uma feira literária muito grande. Isso. E que as maiores editoras colocam os estandes maiores e as editoras menores também participam. E são 10, 11 dias e, assim, são milhares de pessoas que vão às bienais, desde 9 horas da manhã até 9 da noite. É diferente da Flip. A Flip é algo assim que as pessoas vão não só para comprar os livros e vão para participar das palestras das também. Mesas, né? Das mesas também tem, as bienais também tem as mesas. Mas são mesas diferentes. Uma bienal foi interessante, uma Flip foi interessante sobre a cultura negra. Lázaro Ramos veio, lançou o livro dele aqui. Então é algo diferente. Diferente, né, das bienais, né? Bienal você vê muitos jovens, os jovens comprando. Muita excursão de colégio, né? Colégio. Aí eu acho isso fantástico, porque os jovens precisam ler. Exatamente. Né? Precisam ler, porque a leitura abre a mentalidade. A leitura ela vai te dando maior possibilidade de você se colocar numa conversa, de você se tornar mais interessante, de você saber dialogar e não ser enrolado por ninguém. Exatamente. Né? Eu vou fazer uma analogia aqui para te fazer uma pergunta. Quando o rádio foi o primeiro instrumento de comunicação que se criou, né?
depois veio a televisão e disseram assim, o rádio vai acabar. Sim, Né? continua. Aí agora veio o advento da internet, dos streamings da vida. Aí já avisaram, olha, o rádio vai acabar. E o rádio continua, tanto que a gente está aqui no ar falando, né? Sim. A pergunta antigamente se lia somente. Hoje você tem os audiobooks, você tem. Você acha que os livros físicos vão acabar? Os livros físicos nunca vão acabar, porque existem os apaixonados como eu. Eu amo comprar um livro e sentir o cheiro do livro. Chegar a uma biblioteca, aquele cheirinho de livro antigo, de biblioteca, Folhear o livro, folhear né? o livro. Você... Eu gosto muito mais do que o e-book. Mas, como a gente tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade, os e-books, eles realmente ganharam mais força no mundo atual. E os audiolivros ainda não. Os audiolivros ainda estão crescendo no meio literário. E agora mesmo está sendo produzido um audiolivro Para Sempre Lara. E eu vou relançar o Para Sempre Lara com o meu selo, como eu falei. Eu estou pensando se eu lanço concomitantemente, né? Os dois ao mesmo tempo, porque tem muitas leitoras que gostam de ler o livro, ler o capítulo e depois ouvir o capítulo narrado. Ah, legal, legal. Associar as duas, né? As duas coisas ao mesmo físico tempo. Com o áudio. Porque o áudio dá aquela emoção a mais de ouvir uma pessoa ali dublando, né? É diferente. Então, a literatura, ela é um conjunto de tudo hoje em dia. Você não pode descartar nada. Eu tenho alguns amigos, por exemplo, que falam, eu, por exemplo, não tenho esse hábito, mas faz o seguinte, Rogério, eu estou viajando, vou para o Rio de Janeiro, coloco ali um audiolivro, vou ouvindo, porque eu não posso ir lendo, não tem como. E eu aproveito para, nessas 2h30 de viagem, vou me atualizando com leituras, às vezes podcast, mas alguns, inclusive, com livros, né, que vai ser ouvindo os livros. Aliás, eu estava ouvindo um áudio de um escritor sobre motivação, motivacional, e me veio agora à mente você falando sobre o trânsito. Ele falando que ele não perde tempo em ficar estressado no trânsito. Ele sempre coloca um audiolivro com motivacional, geralmente, ou de estudos que ele está fazendo, e ele ali fica no trânsito, numa boa, ouvindo aquele audiolivro. Então, a importância da literatura, mesmo sendo narrada. Não estressa com o trânsito, não, né? se estressa. É uma saída interessante. Pessoal, nós estamos conversando com a Malu Simões, escritora aqui de Mambucaba. As redes sociais dela, o Instagram é o @Malu Simões Lima, né? E o Facebook... Malu Simões, escritora. Escritora. Então segue ela lá. Bacana, as postagens dela são muito legais. Eu falei que não ia abrir para perguntas, mas a gente tem uma ouvinte muito especial, cativa aqui do nosso programa, acompanha a gente há muito tempo, né? Chamada Cris Galindo. Ah, Cris. Nossa querida Cris, está te ouvindo lá. Ela dá uma sugestão para você. Vou falar ao vivo. Cris, vou falar ao vivo, porque aí fica como compromisso, tá? Ela acha que seria muito legal se você fizesse um stand com os livros, né, com os seus livros, para as leitoras aqui do Parque Mambucaba. Arrumar um espaço bacana, né, para colocar os seus livros. E de outras escritoras, porque a gente não tem só você, escritora, aqui em Mambucaba. Eu me surpreendi com o número de escritoras que a gente tem aqui. Não, são várias. Tem então, várias. de repente, né, um espaço cultural, literário aqui na região. Né? Eu participei no ano passado da feira literária num colégio na Vila Residencial, no SEI. E tinham outras escritoras. Nós fizemos palestra para as crianças e jovens. Que legal. Até o Pedro Bandeira participou, né, do evento, mas ele de forma virtual. E quem sabe, Cris, você me ajuda a organizar um evento? A sugestão dela seria uma coisa assim, mais fixa, né? Tipo 2 vezes por semana. De repente utilizar a praça de eventos para criar um standzinho para colocar, não sei. E tem a FLIM também, né? A gente tem a FLIM, que acontece na Vila Histórica. Na Vila Histórica, né? Isso. Geralmente é mês de julho. Agora você me apertou. Por aí. Acontece uma vez por ano. Cris, mas depois a gente vai bater um papo. É isso. De repente ela vai ser sua gestora. Não né? é? Joia. Obrigado, Cris. Ela que está ouvindo a gente lá no nosso... Deve ser, não sei se está no rádio, se está no nosso site, né? A gente caminhando para o final, né, Malu? Sei que você tem uma agenda também conturbada. Eu estou com hora marcada para ouvir a gravação do audiolivro Para Sempre Lara. Opa! É muito interessante ouvir a gravação, porque eu vou pontuando, às vezes, ao dublador, entonação de voz,
né? É interessante. Ontem eu vi que ele cometeu 2 erros e a moça não percebeu de palavras, aí eu estou ali junto, é bem interessante. Acontece bastante isso, né? Isso também acontece muito, por exemplo, eu recebo muito feedback, às vezes, não no rádio nem tanto, mas no Instagram, às vezes você publica alguma coisa e a pessoa fala, você publicou errado, aconteceu isso. Então, assim, eu falo, o que você estava falando, eu gosto muito também dessa interação com o público. Eu não me furto e nem fico chateado quando alguém faz uma crítica ou te corrige alguma coisa, porque corrigir alguma coisa que estava errado, né? Sendo algo construtivo. Exatamente. Como a gente falou dos 10 livros, a gente vai falar agora das publicações de 2026. Ah, sim, 2026. 2026 já está aí. Nós estamos chegando no meio de 2026, quase. Então, a previsão para você 2026 é publicar o livro Pra Sempre Lara, né, um livro físico, um audiolivro pela Glow Books. Isso, o audiolivro, na verdade, a empresa é a Multicast, que fez uma parceria comigo. O livro físico é pela minha marca, a Glow Books. Vai ser um livro que eu vou fazer diferente, vai ser a história Para Sempre Lara, mais um conto extra. O que acontece ao ponto final? Vai ser bem interessante. E depois vai vir O Imperfeito para o Meu Coração, que é um livro físico pela editora Trovoada e vai ser lançado na Bienal de São Paulo. Bacana. Você falou do Contos de Mais um Match no e-book da Amazon, não é isso? Ah, claro, já estava esquecendo. São 3. O Mais que o 3 Match, lançamentos, O Mais que o Match foi um livro que foi muito vendido na editora que eu estava. E, como eu falei, eu estava vendo quais os livros mais lidos, e o Mais que o Match tem mais de 134 mil leituras em e-book. E eu cheguei a fechar contrato do Mais que o Match com uma editora italiana, Queen Edizioni. Mas como eu saí da editora aqui no Brasil, eles adiaram a publicação. Não sei mais se vai ser publicado, mas o contrato está assinado. E as leitoras ficavam pedindo, não deixa a história morrer, a gente quer saber o que acontece depois com os personagens. Então eu escrevi uma coletânea de contos curtos, 5 a 6 contos, e eu vou lançar no Dia dos Namorados na Amazon, em e-book. E são 6 contos, se eu não me engano. Já está em fase de produção, tem a capa já pronta. A capa do e-book, hoje em dia as capas são muito ilustradas, né? E a ilustradora fez uma capa tão linda que a história se passa em Jericoacoara. Aliás, essa história tem um fato interessante nessa história. Vamos lá. Sem ser essa última... Jericoacoara, Bahia, né? Ceará. Ceará. Na enchente de 2020, 2021, Rogério, que alagou o Perequê todo, não foi a do ano passado, foi a anterior. Foi. Que caíram árvores em Angra. Se eu não me engano, 22. 22? 22. Acho. Eu estava com um problema grave de saúde, que foi o motivo da minha aposentadoria pelo serviço público, e eu estava sendo transportada naquela noite que aconteceu toda a enchente, as quedas de barreira. Eu estava na ambulância com meu marido, enfermeiro e motorista, sendo transportada para o hospital da Unimed Angra para o Rio. E eu fiquei no meio, nós ficamos entre as barreiras, foi uma coisa de louco. Ficamos entre as barreiras, o meu marido saiu, eu brinco com ele, que ele é o meu Indiana Jones. Ele passou pelas barreiras, lama até o joelho, ele motorista. Eu estava à base de remédios fortíssimos, foram em uma cidade próxima a Mangaratiba, pegar remédio para voltar e ver a extensão do dano, né? E isso se transformou numa cena muito emocionante no Mais que o Match. Eu peguei essa minha história real e escrevi um capítulo inteiro com o personagem salvando a mocinha de uma cena, só que o dela, no caso, foi um afogamento. Mas a Jericoacoara eu estudei para poder escrever, também tinha passado por uma enchente, então eu coloquei que tinha acontecido enchente em Jericoacoara e a mesma situação que aconteceu comigo com a Antonella. E é interessante que, por exemplo, quem lê o livro não imagina que isso aconteceu com você, né? Aconteceu comigo. Pois é. E aí você criou, né, um enredo, uma história para poder
fazer esse conto. Bacana isso, né? Um momento de tensão. Na verdade, está no romance, mais que o mete o romance. Ah, tá. Um momento de tensão da Nos história. capítulos do romance, é isso? É isso. Ah, legal, bacana, bacana. Então, gente, ó, para esse ano, 2026, Para Sempre Lara, um livro físico pela editora... Pela minha marca, Globo Books. E o audiolivro, né? Audiolivro. Pela marca Globo Books. E aí, você já tem data de lançamento? Tá trabalhando ainda, né? O audiolivro está sendo gravado e o livro está no editorial, sendo todo preparado. Porque o livro passa pela diagramação, que é aquela parte interna do livro, a capa já foi criada. Entendi. Eu pretendo lançar em maio. Entendi. Tem mais contos do Mais Que Um Match no e-book na Amazon e o livro físico também, Imperfeito para o Meu Coração. Por meu coração, falei certinho, pela editora Trovoado. É só acompanhar você nas redes sociais, né, lá no seu Instagram, por exemplo, e todas as informações são publicadas lá, né? Eu vou data de lançamento, aquela coisa toda, né? As suas participações em bienais. Está tudo, é só olhar os destaques, aquelas bolinhas do Instagram, só correr naqueles destaques, tem toda uma trajetória ali de eventos, de publicações, tem bastante coisa. E o meu Instagram mesmo, como um todo, né? É só seguir lá e te acompanhar, né? Para ficar atualizado do que acontece, né? Com a nossa escritora Malu Cabense, Malu Simões. Malu, te agradecer por participar desse... eu que agradeço. Tem mais histórias? Nossa, teria muitas então histórias conta mais contar, uma, né? a gente tem um tempinho aí de uns 2 minutos. Olha, eu queria enfatizar bastante a importância de ler para crianças. Inclusive, não é propaganda, tá, gente? Mas o Itaú Cultural, ele tem um site muito interessante, que é Leia para uma Criança, que você pode solicitar e-book de livros pelo WhatsApp. E eles enviam para você ler. Iniciativa legal, né? Isso. E uma das formas, eu acho que a minha primeira historinha que eu escrevi foi uma redação da escola, de um passarinho. E esse passarinho, ele fugia do ninho e ele viajava por vários lugares e depois ele passava por perigos e voltava para o ninho. Então eu falei a importância de sempre voltar para o lar. E eu fiquei uma noite inteira sem dormir, porque a professora chamou a minha mãe e eu fiquei pensando, nossa, mas o que eu fiz? Eu tinha uns 8 anos. Sempre fui muito tranquila, sempre fui agitada, assim, gostava de brincar de pique, essas coisas da nossa época, né, Rogério? Sim, claro. Mas eu sempre fui tranquila, eu passei uma noite inteira sem dormir, aí no dia seguinte a professora mostrou para minha mãe, junto com a diretora, essa redação do passarinho, e perguntou se poderia me inscrever no concurso. Olha, eu não lembro se eu fiquei em primeiro, segundo, terceiro lugar, só sei que eu fiquei bem no concurso literário infantil. Ou seja, nascia ali uma escritora, né? Isso, aí a professora falou, olha, ela um dia desenvolve isso, que um dia ela vai escrever. Mas a minha mãe faleceu, eu tinha uns 34 anos e a vida foi me levando para a área pública, minha família inteira concursada pública, meu marido. E só aos 40 anos que eu comecei a escrever. Então eu sempre enfatizo isso, leiam para as crianças. Mesmo que a criança ainda não saiba ler, pega o livrinho, folheia, lê junto, conte histórias para as crianças. Super importante, né? Eu acho que é fundamental isso para as crianças. O hábito da leitura, o hábito quando a semente é plantada desde criança, quando você é adulto, se torna mais fácil. Sem sombra de dúvida. Para a gente encerrar, a gente está no mês da mulher, né? A gente está celebrando aí o mês da mulher. Qual a sua visão dessa independência da mulher, né? Antigamente ela era absolutamente dependente do homem, e aí quando os casamentos ruíam, a mulher ficava sem saber o que fazer, né? Hoje as mulheres, a grande maioria das mulheres são independentes. Isso melhorou, piorou as relações? O que você tem como escritora, né, sobre isso? Eu tenho a dizer sobre isso? O que você acha sobre isso? Porque as mulheres hoje são independentes, né? Elas hoje, o marido fala assim, olha, antigamente o marido falava assim, olha, sou eu que mando, porque sou eu que ponho o dinheiro, eu que faço tudo, a mulher era uma submissa, né? Hoje as mulheres ainda têm muita submissa, a gente acaba vendo isso, mas a grande maioria tem uma independência, mas não é uma independência em que você para conflitar com o marido, é uma relação que ficou mais sadia, inclusive, né? Eu acho que ela ficou até mais salutar.
em função dessa independência da mulher. Para mim não piorou as relações, eu acho que melhorou, porque hoje você tem uma relação equilibrada. A equidade na relação, né? Uma equidade na relação, sem sombra de dúvida. Eu penso que a mulher, ela ainda assume muitas atividades além do trabalho fora de casa. Ainda assume bastante. E eu sempre tentei, na minha família, deixar bem claro para minha filha que a gente também tem um papel no lar da meiguice, da parte também moral, buscar a religiosidade no lar. Então, eu sempre busquei a minha independência, sempre busquei as minhas atividades financeiras e que me trazem felicidade, porque eu não consigo nunca me conceber em casa sem uma atividade. Mesmo que eu esteja agora aposentada em casa, eu estou sempre com essa atividade literária, né? Buscando alguma coisa, né? Porque faz parte da nossa mente, né? A mente está sempre voltada para algo produtivo. Isso evita depressões, evita problemas sérios de saúde. Você dribla, né, problemas de saúde quando você tem uma atividade. Com relação à sociedade, eu ainda acho que existe o machismo. Então, a mulher, tem muitas mulheres, eu trabalhei, eu sei, convivi com mulheres, que elas tinham que bater de frente mesmo dentro de casa e falar, eu vou trabalhar e vou e pronto. Né? Mas o papel da mulher hoje em dia é encontrar esse equilíbrio. É achar esse espaço, né? É achar esse espaço. Ontem na conversa aqui com a chefe, a Cláudia Bonazza, ela falava isso, porque o universo dos chefes, ele é masculino. Então, e ela, exatamente, ela chega, né? Ela chega como mulher no meio, ela foi trabalhar aqui nesse hotel do Frade, o Fazano, e ela chegou lá, ela só tinha homens, e ela falou, geralmente os chefes são homens altos, e eu cheguei lá, uma chefe feminina, mais baixinha um pouquinho, e aquela coisa toda, mas eu cheguei e botei a minha, como eu tinha confiança naquilo que eu ia fazer, ocupei o meu espaço e eles respeitaram, bacana isso, né? Porque a gente tem um machismo, mas ele está sendo vencido, né? Graças a Deus pela insistência de algumas mulheres, como você, como a Cláudia, como outras, né? Que são as mulheres que fazem. Por isso que a gente até colocou isso, mulheres que fazem. O que eu penso foi assim, o que eu falei agora há pouco, que a gente tem que buscar o nosso meio, tem que buscar o nosso caminho. E se você tem uma família, independente se é com filhos ou sem filhos, às vezes a sua família é você, né? Sim, claro. É buscar o seu equilíbrio emocional, a sua felicidade, para naquele meio que você vive, você passar também essa segurança, você passar também essa docilidade, né? Você passar essa perseverança, você ser um exemplo dentro do seu próprio lar. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, né? Porque, na realidade, é uma coisa que conquista, né? Você vai conquistando aos poucos esse espaço, não é isso? Eu não tive problemas, eu sempre trabalhei. Meu marido sempre me incentivou a trabalhar, fazer as atividades, mas eu também tenho a minha consciência no meu papel de família, de mulher dentro de um lar. Claro. E eu busco o meu equilíbrio emocional, busco o meu equilíbrio através da religiosidade, através da meditação, de boas leituras, e você vai seguindo e vai tendo intuições de como você tem que seguir, sempre pensando não só em você, também em quem está ao seu redor. E você constitui uma família, né? Exatamente. Você tem que pensar num todo, né? Num todo. Mas você também tem que colocar para as pessoas que estão próximas a você, o que você pensa, o que você quer, o que você espera. Claro. O problema é quando você vai se tornando submissa e se calando. Mas falar não e não se calar não significa ser de forma agressiva. Pode ser com atitudes, aos poucos, e mostrando o que você quer para você. E as coisas vão fluindo. Elas vão acontecendo naturalmente, né? O respeito acontece naturalmente. Eu sempre falei, respeito você não impõe, você conquista. Respeito é conquistado. Com as suas com atitudes. As atitudes. Exatamente, com atitudes. Com as atitudes. Sem sombra de dúvida. Gente, batemos um papo super especial na nossa série Mulheres que Fazem com a Malu Simões.
Malu, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Vamos Rogério. repassar as suas redes sociais? Malu Simões Lima, que é a principal, Instagram. Malu Simões Escritora. Eu tenho outras redes sociais, mas que eu quase não uso, porque o Instagram atualmente é a principal. Exatamente. E eu tinha um site que era da editora, né, o meu perfil de editora. E agora eu estou criando um site, deve entrar no ar no mês de maio. E lá no site vai ser o www.malusimões.com.br, mas só a partir de maio. Tá joia. Pessoal, batemos um papo muito a partir de maio, né? Isso. E aí, seguindo ela nas redes sociais, você fica sabendo das novidades da Malu Simões, escritora de Mambucaba, mambucabense, né? Escritora aqui da região de Mambucaba, com vários livros publicados e que hoje participou, gentilmente aceitou o nosso convite. Eu que agradeço. Para estar aqui conosco no nosso quadro Mulheres que Fazem desse mês da mulher. A Rota do Sol apresentou Mambucaba News Entrevista.